Anos antes de seus críticos a apelidarem de uma das pessoas mais perigosas nos Estados Unidos, uma jovem chamada Emma Goldman se encontrava numa pista de dança. Apesar de ser uma ativista política, participando do evento para ganhar apoio à sua causa, ela simplesmente adorava dançar, tanto que um de seus aliados a chamou à parte para criticá-la por a dança ser considerada imprópria. Afinal, deve um ativista sério ser visto se divertindo tanto? Furiosa pela interrupção, Goldman disse ao rapaz para cuidar da própria vida, pois a liberdade pela qual lutava não se baseava na negação da vida e da alegria. Em vez disso, ela disse, quero a liberdade, o direito à autoexpressão, o direito de todos ao que é belo e radiante. Para Goldman, uma revolução em que não possa se dançar não é uma revolução que vale a pena. Ela nasceu em 1869, de pais judeus, no Império Russo, e foi criada por uma mãe distante e um pai abusivo, que tentou forçá-la a se casar com 15 anos. Quando ela se recusou, ele jogou seu livro de francês no fogo, dizendo, garotas não têm muito o que aprender. Uma filha judia só precisa saber como preparar peixe recheado, cortar macarrão e dar muitos filhos ao marido. Poucas mulheres da época desafiariam essa ideia de feminilidade tanto quanto Emma Goldman. Com 16 anos, ela fugiu do pai, imigrando para os Estados Unidos, onde descobriu sua verdadeira vocação, uma rebelde política e uma oradora intensa que passaria sua vida convocando a revolução. Ela ficou horrorizada pela história trágica de vários trabalhadores ativistas executados em Chicago, viu-se atraída pelo movimento dos trabalhadores e, eventualmente, pelo anarquismo. Contrário ao que a palavra possa sugerir, a filosofia de Goldman não se baseava em desordem e caos. Baseava-se na liberdade individual e na rejeição de instituições que ela julgava opressoras, governo, religião, guerra, interesses comerciais e mesmo casamento. Apesar de ter se casado várias vezes, por conveniência ou pela cidadania, Goldman rejeitava noções tradicionais de casamento e optou por nunca ter filhos. Goldman rapidamente se tornou uma das figuras radicais mais famosas nos Estados Unidos, cuja retórica era às vezes referida como uma marreta. Ela viajou pelo país, discursando tão apaixonadamente que a famosa repórter Nellie Bly a apelidaria de a pequena Joana d'Arc. Ao longo dos anos, Goldman foi presa por suas ideias várias vezes, uma vez por promover métodos contraceptivos, uma vez por desencorajar jovens de se alistarem no exército, e uma vez por dizer a trabalhadores desempregados que tomassem o pão dos ricos, se estivessem privados de comida e trabalho. Apesar de apoiar a independência feminina, com frequência entrava em desacordo com as sufragistas, acreditando ser menos importante o voto feminino no sistema que ela julgava opressor do que derrubá-lo por completo. Emma dizia, o direito ao voto ou a igualdade de direitos civis podem ser boas demandas, mas a verdadeira emancipação não começa nem nas urnas nem nos tribunais. Ela dizia, começa na alma da mulher. Ela acreditava que as mulheres precisavam rejeitar as leis sexistas da sociedade e do governo e reivindicar o direito de tomar decisões sobre suas vidas e corpos. Apenas isso, dizia Goldman, libertaria as mulheres. Apesar de heterossexual, Goldman foi uma das primeiras defensoras nos Estados Unidos de direitos gays, assim como de métodos contraceptivos e da liberdade sexual das mulheres. Exige a independência da mulher, seu direito de se sustentar, de viver por conta própria, de amar quem ela quiser, ou quantos ela quiser, ela escreveu. Exijo liberdade para ambos os sexos, liberdade de ação, liberdade no amor e liberdade na maternidade. Muitas de suas ideias sobre gênero, sexo e sexualidade seriam consideradas polêmicas ainda hoje, e no fim do século XIX eram categoricamente chocantes. Goldman foi um espinho no pé das autoridades americanas por muitos anos. Em 1919, por fim validaram sua cidadania americana e a deportaram para a Rússia, onde havia acabado de ocorrer sua própria Revolução Popular. Mas o que ela encontrou como resultado não era a utopia de seus sonhos, e sim outro regime opressor disposto a esmagar os direitos de seus cidadãos. Após se encontrar com o próprio Lenin, ela ficou profundamente desiludida com o novo governo comunista. Então ela foi embora e relatou sobre a opressão dos sovietes, o que afastou muitos de seus aliados e causou sua expulsão tanto da Suécia quanto da Alemanha. Quando finalmente voltou aos Estados Unidos, em 1934, com permissão da administração Roosevelt, Goldman era uma senhora com mais de 60 anos, mas continuava tão obstinada e franca quanto sempre fora. Em sua última turnê nos Estados Unidos, seus discursos eram contrários ao fascismo da Alemanha de Hitler e ao comunismo da Rússia de Stalin, enfurecendo membros da direita e da esquerda. Nem mesmo a velhice pôde apagar seu espírito revolucionário. Aos 67 anos, ela foi a Barcelona para apoiar trabalhadores e anarquistas que haviam se erguido contra o fascismo durante a Guerra Civil Espanhola. Ela o chamou de um brilhante exemplo para o resto do mundo, e disse a uma audiência de 10 mil pessoas que o seu ideal tem sido meu ideal por 45 anos, e continuará sendo até meu último suspiro. No fim de sua vida, quando as metas de sua causa pareciam mais impopulares e distantes da realidade do que nunca, Goldman jamais titubeou em suas crenças, mesmo quando o preço foi deportação, ameaças de violência e períodos na prisão. Ela esperava que
seu exemplo pudesse iluminar o caminho também para as futuras gerações. Como ela escreveu a um amigo e ex-amante, anos antes de sua morte, um dia, muito depois de termos partido, a liberdade talvez ergue a sua cabeça orgulhosamente uma vez mais. Cabe a nós iluminar o caminho, fraca como nossa tocha possa hoje parecer, ela ainda é a chama autêntica. Ao longo de sua vida, Goldman teve a habilidade de enfurecer amigos e inimigos, mas jamais comprometeria suas convicções ou seu jeito de viver para agradar a algum deles. Uma trilha de fogueiras marcou o alvoroço de Goldman pela vida, escreveu um historiador e, de fato, Goldman estava disposta a queimar quase qualquer ponte em nome de sua verdade. Como ela disse certa vez, quando um jovem tentou impedi-la de dançar, ela jamais pararia de lutar por um mundo onde a liberdade fosse um direito de nascença de todo ser humano, e onde as mulheres possam viver, amar e dançar tão livremente quanto queiram.